Então, como surgiu o costume da missa? Com todos os rituais e símbolos que ela contém nos dias de hoje. O apóstolo São João nos conta que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Sabendo que era chegada a hora de partir deste mundo para regressar ao Pai, no decorrer de uma refeição, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do amor. Assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. E para lhes deixar uma garantia deste amor, para jamais se afastar dos seus e para os tornar participantes da sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como renovação do seu sacrifício na cruz e memorial da sua morte e da sua ressurreição, ordenando aos seus apóstolos que a celebrassem até a sua última vinda, dizendo: fazei isto em memória de mim. É muito importante aqui observarmos esta palavra, memorial. Quando falamos em memorial da morte e ressurreição de Cristo, não nos referimos a uma simples lembrança ou repetição do que aconteceu, mas é tornar o fato presente, sem repeti-lo. Na Eucaristia, torna-se presente o sacrifício de Cristo no Calvário, sempre presente. Desde o princípio, a Igreja foi fiel a esta ordem do Senhor. Podemos ver no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos o testemunho da celebração diária do Santo Sacrifício. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Todos os dias frequentavam o templo como se tivessem uma só alma e partiam o pão em suas casas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. Me alegra muito conhecer tudo isso, pois a missa toma para mim uma outra dimensão. E sabendo que naquele momento Nosso Senhor se oferece novamente por nós através do sacrifício renovado pelo sacerdote. Mas, padre, desculpa se eu estiver incomodando o senhor. O senhor poderia nos explicar um pouco mais assim, sobre todo aquele significado do pão, do vinho, do cálice na Santa Missa? Do ponto de vista litúrgico, 11 coisas devem se fazer presentes para a celebração da Santa Missa: o sacerdote, pão, vinho, água, velas, crucifixo, altar, cálice, patena, corporal e missal. E as pessoas que assistem? Vem muito a propósito a sua pergunta. A Assembleia que participa da Santa Missa tem importante papel. Por isso, o Catecismo da Igreja esclarece que as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja. É o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, estas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja, influem sobre ele e o manifestam, mas atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual efetiva. Mesmo sendo muito importante e desejável a participação da Assembleia, se o sacerdote estiver sozinho, isso não o impede de celebrar o santo sacrifício da missa. Vamos ver agora o simbolismo de cada uma das coisas necessárias para a Santa Missa. Comecemos pelo sacerdote. Diz São Leonardo de Porto Maurício que o sacerdote é ministro. É representante do Senhor Jesus, sacerdote invisível e eterno. O ministério sacerdotal é a ele outorgado no momento de sua ordenação pelo bispo, que transmite a ordem recebida de Cristo pelos apóstolos. Por isso, ainda que o sacerdote não seja santo, a missa tem seu valor infinito e é sempre agradável a Deus.
Só o sacerdote tem o poder de consagrar a hóstia e o vinho no corpo e sangue de Cristo. É o que se chama transubstanciação, ou seja, a mudança é de substância, se bem que os acidentes, como o sabor, cor e forma, não mudem. No centro da celebração da Eucaristia, temos o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue que ele derramou para a nossa redenção. Estes elementos, pelas palavras do Padre, que empresta a voz a Cristo, e pela invocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue do mesmo Cristo. Padre, e as velas nos castiçais? Também têm um significado especial? O Papa Melquíades, no século IV, mandou usar 2 castiçais na missa. Eles representam o povo gentil e o povo judeu. O fogo das velas simboliza a fé e a alegria dos povos no nascimento do Senhor. Também simboliza Cristo que disse: "Eu sou a luz do mundo". A missa é para iluminar e os ministros e fiéis são iluminados por ela. Diz Santo Agostinho em seus sermões que as velas são acesas para Cristo acender em nossos corações o fogo de sua ardente caridade e amor, porque, por amor a nós, padeceu até a morte. A cruz, sempre presente, figura gloriosamente a morte de Cristo. O Papa Bento XVI, ainda quando cardeal, escreveu em seu livro O Espírito da Liturgia que a cruz, com a imagem do Senhor crucificado, ocupa o primeiro lugar entre as imagens sagradas. Por meio dela é representada a paixão e o triunfo de Cristo sobre a morte, anunciando também a segunda vinda, quando julgará os vivos e os mortos. A presença da cruz na celebração da missa é muito antiga. Há documentos que atestam o seu uso desde o século V. Muito antes de existirem templos ou igrejas, os justos do Antigo Testamento edificavam altares ao Senhor. A palavra altar tem sua origem na palavra latina alere, que significa nutrir, alimentar, e também de altus, ou seja, no alto, elevado. Noé foi o primeiro a edificar um altar onde ofereceu a Deus sacrifícios de animais. O altar principal significa Deus, ao mesmo tempo uno e trino. Significa também a glória celestial, a alma santa e o coração do homem onde se coloca o Senhor. Os altares laterais significam a corte celestial com seus anjos, santos, mártires e virgens. A palavra cálice vem do latim calix, que significa quente. Nos antigos banquetes se ofereciam bebidas com temperatura elevada. Na história da Igreja, os cálices foram feitos de diversos materiais, como ouro e prata. Hoje em dia, a grande maioria dos cálices são feitos de metal e têm o seu interior revestido de ouro ou prata, pois é ali que é depositado o próprio Cristo sob a espécie do vinho consagrado. O cálice esconde um belo significado. Ele simboliza o túmulo em que Cristo foi sepultado. A patena, a bandeja onde o sacerdote deita a hóstia, simboliza a pedra que José de Arimateia pôs na porta do sepulcro. No começo da igreja, a patena era como um prato grande para os sacerdotes darem comunhão ao povo. O corporal, aquele tecido branco que o padre abre para sobre ele depositar o cálice, é como a veste do Senhor no altar. Disse corporal porque nele se encobre e se esconde o sacrossanto mistério do corpo de Cristo. Muitos teólogos afirmam que o corporal é estendido sobre o altar para significar o modo com que um lençol de Cristo foi encontrado no sepulcro após a ressurreição. O grande livro em geral vermelho, que contém o texto da Santa Missa, recebeu do Papa São Gregório Magno o nome de Missal.
O missal simboliza as boas novas da vinha do Senhor, sua vida, sua pregação e outros mistérios da humanidade de Cristo. Simboliza também as 7 palavras de Cristo na cruz. O Catecismo da Igreja nos ensina que as partes da missa têm se mantido iguais desde os primeiros tempos do cristianismo até hoje. A forma como a Santa Missa se desenvolve respeita uma estrutura fundamental que se pode resumir em 2 grandes momentos. A liturgia da palavra, com as proclamações, o salmo e a homilia. E a liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho e a ação de graças. Sobretudo temos a consagração e a comunhão. Vamos assistir juntos a esta Santa Missa, celebrada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e eu vou lhes explicando cada uma das partes dela.